Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vou falando que esse exercício aqui, ó, é brabo. Então vamos lá. Dois balões esféricos de mesmo volume são unidos por um tubo de volume desprezível. Então a gente não vai considerar esse tubo aqui que influencie no volume desses dois balões. Provido de uma torneira, que está aqui, ó. Inicialmente, o balão A contém um mol de um gás ideal, seja ele qual for. E em B, há vácuo, ou seja, vácuo não tem nada de molécula, tá bom? Então não temos nada, é a mesma coisa. A gente retira todo o ar, retira toda a matéria daquele, né? No caso aqui desse balão, ou seja, daquele ambiente, recipiente, tá? Os dois balões são mantidos nas temperaturas indicadas. Então, A tem 400 e em B 324. No desenho abaixo, que está aqui, a torneira é aberta durante um certo tempo. Ou seja, a gente vai abrir e ele está falando aqui, ó, voltando a fechá-la. Depois de um tempo, a gente vai fechar. Verifica-se que a pressão em B é 0,81 do valor da pressão em A. Então, a gente tem um dado aqui que a gente vai precisar adotar. Quanto do gás deve ter sobrado no balão A? Então, pessoal, eu só tenho gás, eu só tenho molécula, eu só tenho matéria no meu balão A. No B, eu não tenho nada. Então, quando a gente abre essa torneira, o que acontece? As moléculas de A passam, né, por esse tubo de volume desprezível, a gente não vai nem considerar, e vai chegar em B. Depois a gente vai fechar. Lógico, se aqui está no vácuo, não tem pressão, não tem matéria, aqui eu tenho um mol de um gás a uma determinada pressão que também não nos fornece, tá? Vai passar uma quantidade de matéria de A para B. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ter pressão também. E a pressão daqui para cá, né, vai ser distribuída. Você está vendo que ficou 0,81, ou seja, abrimos a torneira, passou um pouco de matéria do A para o B, fechamos, ou seja, não houve igualdade, nós não igualamos tudo. A gente tem que ficar bem esperto nisso, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou fazer uma análise aqui com vocês, porque no final a gente vai ter que levar outra coisa em consideração, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o balão A e o balão B. Eu vou colocar um pouco mais embaixo aqui, tá? Porque a gente vai ter que fazer algumas análises ainda aqui. Se precisar, pessoal, eu vou ter que fazer em outro slide, mas ele já está com o próprio enunciado, tá legal? Então, se eu precisar, eu passo para o próximo slide. Se não der espaço aqui no ambiente, certo? Pessoal, então é o seguinte, se ele está falando em mol, ele está falando pressão, temperatura, o volume é igual, o que a gente vai ter que lembrar? Que fórmula que a gente vai utilizar aqui, ó? Vamos fazer essa análise. PVNRT, ou seja, no meu balão A, eu tenho uma pressão A de um volume qualquer, então, ou seja, o volume em A é o mesmo que o volume em B. Então, o volume é constante, vamos lembrar nisso. Nós temos número de mols, né, de A, porque a gente quer saber o quanto sobra. Vamos continuar o cálculo com NA, depois a gente vai ver em relação a isso, tá? R, que é a nossa constante geral dos gases, vezes TA, ou seja, temperatura do balão aqui A, que é 400 Kelvin. Pessoal, nota-se uma coisa. Tá vendo que o volume e a minha constante aqui, meu R, já é uma constante? Ou seja, então vamos isolar. Eu tenho aqui, ó, V sobre R igual, vou passar tudo para o outro lado que não for constante. Não vai ficar exatamente isso aqui, ó, NA vezes... Opa, deixa eu apagar aqui, porque senão complica.
vezes TA dividido pela pressão A, que no qual nós não sabemos. Vamos fazer a análise agora do balão B. O balão B, pessoal, vai ser a mesma coisa, tá? Então, ó, pressão de B vezes o volume, que é constante para os dois, é igual números de balls em B, porque foi uma quantidade de A para o balão B. Fique esperto nisso daqui, ó. A gente lá no final, eu vou explicar o que a gente vai fazer, porque agora não vai nos importar. Vezes a constante, né, que é R, vezes a temperatura em B. Maravilha. Só que, pessoal, a gente tem que ter uma noção. B, ó, a pressão em B não equivale a 0,81 da pressão em A, ou seja, eu tenho exatamente isso daqui, não tem, pessoal? Ó, 0,81 PA, né? Vamos colocar aqui, ó, PA. Então, nós temos aqui, vezes volume, que a gente vai continuar aqui, ó, NB, que é a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade do gás que foi de A para B, constante geral dos gases, que é o R, nós temos, e temperatura de B. Vamos fazer a mesma coisa. Quais que são as constantes? O R e o volume. Então, o que seja aqui, ó, volume dividido por R é igual. Não vai ser número de mols em B vezes a temperatura em B dividido por 0,81 PA. Ou seja, é a minha pressão em B, que é o valor de 0,81. Pois muito bem, pessoal. Então, só vou fazer aqui, ó. Vou até trocar de cor. Vamos colocar de verde aqui. Para que nós... Isso é uma constante. Isso aqui é uma constante. Certo? Nós vamos igualar o balão A com o balão B. A gente não tem que igualar as duas situações, A e B, inicial e final. Como que a gente faz aqui? Vamos lá? Se nós igualarmos, eu vou até colocar aqui, ó, em relação, vamos separar, porque eu vou precisar de bastante. Nossa Senhora, que linha. Precisaremos de espaço. Então, nós vamos igualar A com B. Como que vai ficar? Não vai ficar assim, ó. A, o que me tem A? Não é número de mols de A vezes a temperatura em A dividido pela pressão em A. A gente não tem o valor de pressão. Igual número de mols em B vezes a temperatura em B dividido pela pressão que nós temos em B, que é 0,81 o quê? PA. Pois muito bem. Aqui, pessoal, eu vou fazer um esquema. Eu vou passar tudo que for número de mols para antes da igualdade e tudo que for depois de número de mols, a gente vai passar para o outro lado da igualdade. Então, eu vou passar, ó, vamos deixar NA aqui, ó, NB não está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. TA, ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. PA, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, não vai ficar mais ou menos isso daqui, pessoal? Número de mols em A dividido pelo número de mols em B, ou seja, a razão entre o número de mols em A e o número de mols de B. Não vai ficar exatamente isso daqui, pessoal? PA vezes TB dividido por 0,81 PA vezes TA. É o que a gente tem aqui. Então, pessoal, PA com PA
é o mesmo valor, é a mesma incógnita. Nós não temos, mas podemos cortá-la. Aí vai ficar 0,81. Então, como que vai ficar aqui, pessoal? Eu estou fazendo bem o passo a passo, tá? Então, ó, a razão dos números de mols em A é igual à temperatura de B dividido por 0,81 vezes a temperatura em A. Nós temos esses valores. Agora, pessoal, a gente vai saber o que, ó? Número de mols em A, vamos substituir os valores em B, ó. Quanto que vale TB? 324. Então, ó, 324 dividido por 0,81 vezes... Qual que é a temperatura em A? Não é 400? Aqui, ó, 400. Se nós fizermos esse cálculo aqui, pessoal, vamos colocar para cá, ó, novamente. Então, a razão do número de mols em A dividido pela razão do número de mols em B, a gente pode pegar aqui na calculadora. Então, ó, 324 dividido, abre parênteses, 0,81 vezes 400, fecha parênteses, vai dar quanto? Vai dar exatamente 1. Ou seja, a razão entre o número de mols de A e de B é igual a 1. Só que agora a gente pode fazer uma sacada. O número de mols em B, ele não está dividindo? Passa para o outro lado, multiplicando. Não vai ficar isso daqui, ó. Número de mols de A é igual ao número de mols em B. Aí você vai falar, que merda. Né? Que é isso, Bruno? Nós entendemos que a igualdade após a abertura da torneira, o número de mols tem que ser igual. Na totalidade tem que ser quanto? 1. Mas quanto que me sobrou em A depois que eu abri? Como que vai ficar aqui, ó? Então, isso daqui, pessoal, é uma coisa extremamente importante. Agora que eu vou explicar exatamente o que a gente precisava descobrir. Vou colocar de um azul diferente aqui, vou colocar um azul mais claro, tá? Só para a gente mudar um pouquinho a visualização. Qual a análise, pessoal, que a gente tem que fazer aqui? Ou seja, eu não tinha nada em B. Quando abriu a torneira, começou em matéria de A para o frasco, para o balão, né? Recipiente B. Tá certo? O que acontece aqui, pessoal? O que a gente pode analisar? Em números de mols em B, não é a mesma coisa que 1, ou seja, 100% ou 1 que eu tenho aqui, menos o número de mols em A, porque vai me sobrar alguma coisa ali, não vai? Então, eu tenho que fazer essa análise, tá certo? Se nós pegarmos agora isso que achamos, como que vai ser? Se número de mols em A é igual ao número de mols em B, nós não descobrimos aqui, ó, que em B eu tenho 1, que é o 100%, menos o número, né? Menos o número de mols em A, ou seja, repetindo. Então, eu sei que eu estou sendo bem repetitivo para a gente fixar a ideia. A matéria, o gás em A, né, saiu de A e foi para B. Por isso que é 1 menos, tá? Ou seja, 100% menos a porcentagem que foi para o outro lado. Então, a gente não vai fazer essa análise aqui, ó. Número de mols em A não é igual. Se nós substituirmos, não vai ficar 1 menos o número de mols em A. Número de mols em A está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Não vai ficar 2Na igual a 1Na, que é a minha incógnita, ou seja, x, né? X mais x, 2x. Mesma coisa, 2Na. Agora eu tenho uma multiplicação. O 2 que multiplica o Na passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, 1 dividido por 2 vai dar quanto? Na é igual a
meio mol. Ou seja, sobrou meio mol aqui. Alternativa C. Certo, pessoal? Sim, é um exercício muito do chato, tá? Mas a gente fez isso aqui, vocês viram que eu fui fazendo bem o passo a passo. Eu sei que ficou muito repetitivo, mas a gente não podia perder a linha de raciocínio, tá? Por isso que eu fui fazendo partezinha por partezinha. Esses são os cálculos. Difícil, é mais difícil a analogia, a interpretação desse exercício do que os cálculos matemáticos em si, né? Porque a gente tem que igualar depois essa situação, porque a gente sempre tem que ver, né? Como é no início e como tá no final. Certo, pessoal? Sim, é chato. Vai pausando o vídeo conforme vai tendo dúvidas. Tá legal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!